Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui trazendo alguns conteúdos para você que busca melhorar a sua performance durante a entrevista de emprego e conquistar a tão sonhada vaga de emprego, né? E não é qualquer vaga, é a vaga que você almeja, é a vaga que está dentro dos seus objetivos profissionais. E para que você conquiste essa oportunidade, é importante você desenvolver determinados fatores durante a entrevista de emprego que podem estar minando a sua oportunidade de emprego. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de falar de si mesmo durante a entrevista de emprego. Né, a dificuldade que acaba fazendo com que muitos bons candidatos acabam perdendo a sua oportunidade de emprego. Nós, né, acreditamos que ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecer, né? Afinal, quem vai me conhecer melhor do que eu? Até nos depararmos com determinadas perguntas diante do recrutador. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quem é você? Me fale sobre você. Qual é o seu objetivo profissional? Onde você quer estar daqui a 5 anos? E nós acabamos ficando sem palavras, sem saber o que responder, dá aquele branco e a gente acaba não sabendo necessariamente como responder essas perguntas. A gente acaba transmitindo isso para as empresas, para os recrutadores, que nós não estamos, que falta autoconhecimento e muitas vezes mostramos mais do que isso, mostramos que estamos perdidos na nossa carreira, estamos empurrando nossa vida, nossa carreira com a barriga e é por isso que muitos, inclusive, têm uma certa dificuldade de alcançar altos patamares, de alcançar os resultados que tanto sonham na carreira. Então, muitas vezes você se depara com essas perguntas durante a entrevista de emprego e não tem ideia do que você vai falar e é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder mostrar para vocês como que nós vamos vencer essa dificuldade de falar de si mesmo. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero que vocês peguem uma caneta e um papel, tá? Eu vou esperar vocês pegarem uma caneta e um papel. Por quê? Porque eu vou ensinar a você, na íntegra, fazer análises que vai fazer com que você vença essa barreira, tá? Com que você não fique sem respostas. E é importante você pegar a caneta e o papel porque nós vamos passar 3 tarefas durante a nossa live que vão ser fundamentais para que você nunca mais tenha esse problema diante de uma entrevista de emprego. Falaremos sobre ferramentas importantes que vão ajudar nessas análises e também no final da live falaremos como você vai utilizar essas informações durante a entrevista de emprego, que é o mais importante para que você tenha alta performance e não perca a sua oportunidade de emprego, ok? Então, já pegou caneta e papel? Vamos começar a falar da nossa primeira análise, que é uma das mais importantes para que você não somente tenha alta performance na entrevista de emprego, mas cresça na sua carreira, né? Cresça, almeje altos patamares, alcance altos patamares, que são seus objetivos profissionais que todos nós temos. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa análise pessoal, ela é o primeiro fator para que você consiga vencer essa dificuldade de falar de si mesmo, tá? Se você não sabe definir quem você é, como que você vai convencer o recrutador de que você é a pessoa ideal para que ele contrate? Então, é importante você saber falar sobre si mesmo e o primeiro passo é o autoconhecimento. Tá? E são coisas que às vezes a gente não para pensar, a gente acha que é besteira e é por isso que quando o recrutador te pergunta quais são os seus pontos fortes ou seus pontos fracos, você não sabe o que responder, né? Aí você fica lá achando, tem gente que até para pensar, né? Fala aquela, nossa, mas é difícil de falar de si mesmo. Realmente é difícil quando a gente não tem autoconhecimento e aí você perde a sua oportunidade de emprego por causa disso. Se você não sabe como responder essas perguntas pessoais, né, você tem essa dificuldade de falar de si mesmo, a primeira coisa que você vai fazer essa análise pessoal, tá? E aí, vou te perguntar agora, né? Se eu te pedir para você falar, definir aí agora 10 pontos fortes, tá? 10 pontos fortes e 10 pontos fracos. Parece muito? Eu te garanto que você tem 10 pontos fortes, 10 pontos fracos e até mais do que isso. Tá? Então, mais
a maioria das pessoas vão ter dificuldade se eu pedir aí para definir 10 pontos fortes e 10 pontos fracos. Se alguém conseguir definir aí 10 pontos fortes e 10 pontos fracos, ainda na live eu falo os meus para vocês. E se eu diminuir, falar não, nós temos dificuldade, eu peço para você 5 pontos fortes e 5 pontos fracos. Gente, mas eu vou falar uma coisa com vocês. Durante as minhas seleções, eu peço 2 pontos fortes e 2 pontos fracos. Quem já participou sabe. E ainda assim, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar. 2, se eu pedir 1, às vezes tem gente que tem dificuldade de falar. Então, isso já faz com que a pessoa perca pontos durante a entrevista de emprego. Você não sabe definir quem você é. Então, o que você vai mostrar para a empresa? Então, além de você mostrar que você não sabe nada, está faltando autoconhecimento, você ainda mostra que você está meio perdido ali, tá? Se você não sabe definir quem você é, como é que você vai definir a respeito do seu objetivo profissional, da sua carreira? Então, é muito complicado. E não é sobre quantidade, gente. Se eu te pedir 10, 5, 2, 20, se você tem autoconhecimento, você vai saber definir. E para você conseguir identificar isso, é importante você quebrar o primeiro preconceito. Que preconceito é esse? Quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, algumas pessoas acreditam que estamos falando somente de qualidades e defeitos, né? E é por isso também um dos motivos, né, além da falta de autoconhecimento, que muitos candidatos têm dificuldade de falar sobre seus pontos fortes e fracos. Não é só qualidades e defeitos. Nós estamos falando de competências no geral. E competências, ela envolve conhecimentos, habilidades, sejam técnicas ou comportamentais, e atitudes. Então, é muito mais amplo do que simplesmente qualidades e defeitos. São competências no gerais. Então, você pode, aí, quando você quebra esse preconceito, você já começa a ampliar um pouco mais o seu campo de visão. Opa! E aquela faculdade que eu fiz? E aquela pós-graduação? E aquele nível de informática bacana que eu sei fazer até gráfico e fazer umas coisas super bacanas ali no Excel e no PowerPoint. Isso tudo é ponto forte. Ou ponto fraco, né? Se você não tem, se tem uma dificuldadezinha ali de fazer uma planilha no Excel, é um ponto fraco. E o meu inglês? E o meu intercâmbio? E aquela habilidade técnica? E aquela atitude que eu tenho bacana? Aí você já começa a ampliar. Da mesma forma, os pontos fracos. E quando a gente fala pontos fracos, não necessariamente quer dizer que você não tenha aquela habilidade ou, né, aquela competência. Mas às vezes você tem, mas precisa desenvolver um pouco mais. Então, quando a gente entende esse conceito de ponto forte e ponto fraco, a gente já amplia um pouco mais nossa visão, certo? Você já começa a identificar mais alguns pontos fortes ou fracos que você pode definir durante a entrevista de emprego. E isso é importante para que a gente faça a nossa tarefa que nós vamos desenvolver, as tarefas que nós vamos desenvolver aqui durante a nossa live, tá? Então, já quebramos esse primeiro preconceito? Então vamos para a nossa primeira tarefa. Para vocês que estão chegando aí agora, caneta e papel na mão, a nossa primeira tarefa pode parecer um pouco difícil, mas você vai começar a desenvolver uma autorreflexão e vai ver que não é tão difícil, tá? Quando você for achando, quando você entendeu agora esse conceito de pontos fortes ou ponto fraco, você vai começar a achar mais competências, tanto que você tem em potencial, quanto você precisa desenvolver ainda mais. Isso pode ser, tá? Na sua formação, seja acadêmica, seja técnica, seja complementar, pode ser nas habilidades, ou sejam técnicas ou comportamentais e atitudes que são importantes para a sua carreira. Então, você vai fazer agora o seu dever de casa, tá? Você vai anotar aí para mim, para você fazer depois da live, para você não perder o conteúdo, tá? Então, vocês vão fazer depois da live. Você vai definir para mim, primeira tarefa, 10 pontos fortes, não é muito, você vai conseguir, tá? Você vai fazer uma lista aí de 10 pontos fortes que você tem dentro do seu objetivo de carreira. Por que dentro do seu objetivo de carreira? Porque nós sabemos que é importante, quando você for falar de si mesmo, mostrar aquilo que você tem e que é importante para a vaga. Então, dentro do seu objetivo de carreira, você vai colocar 10 pontos fortes que você acredita que tem, que é importante para essa vaga. E você também vai definir 10 pontos fracos. E também vai definir qual que é o seu maior diferencial no mercado, tá? Se alguém chegar para você e falar assim, o que te diferencia da maioria dos profissionais? Você vai falar o que mais te destaca como profissional. E também vai formular aí o que as empresas ganham quando elas te contratam.
ok? Você vai fazer aí uma frase de no máximo 5 linhas e vai colocar o que as empresas ganham quando te contratam. Então, esse é o primeiro dever de casa, tá? Nós vamos ter 3 tarefinhas para que vocês consigam vencer essa dificuldade de falar de si mesmo, e essa é a primeira, ok? Vocês vão definir isso ainda hoje aí na sua casa. E além dessa autorreflexão, que é muito importante para que você vença essa dificuldade de falar de si mesmo, nós temos algumas ferramentas que são importantes, tá? Que te dão informações mais técnicas, profissionais e precisas sobre quem você é como pessoa e profissional, tá? Não vai dar para falar sobre todas essas ferramentas, mas são ferramentas que normalmente você responde questões pessoais e ela acaba definindo um perfil comportamental. Então, nós temos aí, vocês podem anotar, vocês podem buscar no Google, que você já consegue alguma dessas ferramentas gratuitas, porém de uma forma, com uma resposta generalizada, tá? Que é a ferramenta DISC, tá? Na lista DISC, se você pesquisar na lista DISC no Google, ele vai te dar alguns testes gratuitos. Coaching Assessment, tá? Coaching Assessment. E aquele teste de temperamento, que talvez vocês até possam já ter escutado, né? O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, esses testes são testes que vão te ajudar a detalhar de uma forma mais precisa e profissional sobre seu perfil comportamental, tá? Quando você jogar no Google esses testes, para que você consegue fazer online, ele vai te dar um perfil e dentro desse perfil você vai ter essa definição mais generalizada, tá? De acordo com o perfil que você se enquadrar. Porém, existem profissionais, eu particularmente trabalho com o Coach Assessment através de uma plataforma chamada Solidas, que você responde esse mesmo teste e ele te dá um relatório mais elaborado e detalhado, pessoal, tá? Personalizado. Então, se você tiver esse interesse em fazer, você pode buscar profissionais que trabalham com esses testes, que eles te dão aí um relatório bem detalhado de pelo menos 15 páginas, falando tudo sobre você, que vai facilitar ainda mais, tá? Você dar essas respostas e definir sua carreira a partir desses resultados, ok? Então, essa é a nossa primeira análise e no final da live vocês vão entender por quê e como que vocês vão usar essas respostas, essas tarefas na entrevista de emprego. Então vamos lá para a nossa segunda análise, que é a análise situacional. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesse nome, análise situacional. O que é isso? A impressão quando eu falo sobre isso é que a maioria dos profissionais estão completamente perdidos na vida, né? Empurrando a carreira com a barriga, não sabem onde estão, muito menos onde querem chegar e como vão chegar lá. Né? Eles até sonham, alguns até sonham, têm objetivos definidos na cabeça, não, eu quero ser isso, eu quero chegar aquilo, mas não sabem se estão caminhando realmente para esse objetivo, tá? Não sabem como que eles vão alcançá-los. E é aí que entra a análise situacional. Por que é importante você saber sobre essa análise situacional? Primeiro, ela vai te ajudar a dar direcionamento para sua carreira, e esse direcionamento é o que faz com que você alcance seus objetivos, tá? Que você cresça na sua carreira e alcance e conquiste empregos, né? Melhores remunerados e para que você dê respostas mais assertivas durante a entrevista de emprego. O que é na realidade o objetivo, a análise situacional? E aí, gente, tem aquela velha pergunta, né? Com certeza você já ouviu durante a entrevista. Qual que é o seu objetivo profissional? Tem muita gente que não consegue definir qual que é o objetivo profissional. Por quê? Porque quando nunca parou para pensar nisso e fazer essa análise. O que é essa análise situacional então, Andresa? Pelo amor de Deus. A análise situacional é você definir. Hoje eu tô aqui, eu quero chegar naquele objetivo. O que eu preciso para alcançar aquele objetivo? Na realidade, essa análise situacional é a análise da sua atual realidade. Onde é que você está hoje? Tá? Mas você tem um objetivo, tá? Que você quer alcançar. E se você não souber como que você vai chegar lá, dificilmente você vai conseguir alcançá-los. Então, a análise situacional é mais ou menos isso. Então, você vai definir, hoje eu tô aqui, qual o cargo que eu tô ocupando, tá? Minha formação acadêmica, minha qualificação, minhas experiências. Essa sou quem eu sou hoje, é onde eu estou hoje. E eu quero alcançar qual objetivo? Qual profissão, né? Qual cargo e o que eu preciso para alcançar esse cargo? Que formações e qualificações e experiências são importantes? E aí você vai fazer uma ponte, tá? Hoje eu tenho isso
quero chegar lá. O que eu vou precisar desenvolver? Porque eu tenho alguma dessas coisas que estão ligadas ao meu objetivo eu tenho e outras não, eu vou precisar desenvolver. Então é importante você definir onde você está e qual que é o seu objetivo, porque quando a empresa te pergunta qual que é o seu objetivo profissional, se você não tem isso bem definido, você acaba não conseguindo responder e mostra que você realmente está perdido na sua carreira. E ele ainda pode fazer uma pergunta ainda em cima dessa pergunta. O que você está fazendo para alcançar o seu objetivo? E aí, se você define bem isso na sua vida, você vai saber responder tanto uma quanto outra, tá? De uma forma bem precisa. Então, essa, para quem nunca ouviu falar de análise situacional, é uma forma que você tem de traçar uma ponte entre onde você está hoje e onde você quer chegar. E aí vai para o nosso segundo dever de casa, tá? A nossa segunda tarefinha da live, que é fundamental para que você dê respostas mais assertivas durante a entrevista de emprego e comece a conquistar os patamares maiores, tá? Na sua carreira. Você vai definir aí, tá? 3 áreas de atuação que você gostaria de trabalhar. É importante, que essas áreas estejam mais relacionadas, embora nem sempre estejam, porque você facilita o seu ingresso no mercado de trabalho. E dentro dessas 3 áreas, você vai definir qual que é o seu objetivo principal. É isso aqui que eu quero alcançar, tá? E depois de você definir esse objetivo profissional, você vai definir qual que é o seu profissional-alvo. O que é profissional-alvo? É o profissional que você precisa se tornar para alcançar o seu objetivo. Então, qual é a qualificação que você tem? Que formação, pós, que certificações, que habilidades técnicas e comportamentais que você precisa ter para alcançar esse objetivo. E aí você vai depois só trabalhar. Eu tenho isso e eu preciso ter isso. O que falta para poder eu desenvolver, ok? Então, essa é a nossa segunda análise, que é de objetivos, que é a sua análise situacional, que vai ajudar com que você defina o seu objetivo profissional e como você vai alcançá-lo, tá? Se você não tem isso definido, gente, talvez este seja um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades que os candidatos têm de alcançar seus objetivos profissionais, alcançar o cargo que realmente ele almeja, porque ele não consegue saber o que eu preciso, ele não define as prioridades na carreira dele e vai caminhando, empurrando com a barriga, tá? E a partir de hoje você não vai fazer mais isso. A partir de hoje você vai ter bem definido aí qual profissional que você quer ser e o que você precisa ter para chegar lá, para que você comece a agir, ok? Então, essa é a nossa segunda análise, nossa segunda tarefa de casa. Então, vamos agora para a nossa terceira avaliação, nossa terceira análise, que vai fazer com que nós vencemos a dificuldade de falar sobre si mesmo, tá? Então, nós já falamos aí sobre pessoal, análise pessoal, que é autoconhecimento, análise situacional, que é o seu objetivo profissional, e agora nós vamos falar sobre a sua análise e planejamento de carreiras, tá? Você não tem ideia como isso é importante para que você não somente tenha uma alta performance durante a entrevista de emprego, mas também na sua carreira, tá? Que você alcance realmente cargos. Gente, eu não tô falando de qualquer cargo, é o cargo que você almeja, é um cargo bem remunerado, que é o seu objetivo de carreira. E esse objetivo de carreira não é simplesmente um emprego, gente. Esse objetivo, eles são seus sonhos profissionais e pessoais. É ele que vai te ajudar a conquistar o que você almeja na sua vida, uma casa, um carro, uma viagem, É uma viagem para Disney, aquela segurança financeira. É disso que nós estamos falando. Não é simplesmente de um emprego, é da sua vida, ok? Então vamos lá. Lembra quando o recrutador te pergunta onde você quer estar daqui a 5 anos? Quem aí já recebeu essa pergunta e não soube o que responder? Meu Deus, não sei nem o que eu tô fazendo hoje da minha vida, quanto mais daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 3 anos. Então, realmente, é uma pergunta que acaba fazendo com que muito bons candidatos, muito bons profissionais acabam derrapando durante a entrevista de emprego. Se alguém aí já recebeu essa pergunta e ficou sem saber o que responder, fala aí nos comentários pra gente saber. Mas é uma das perguntas que mais reprovam durante a entrevista de emprego, justamente porque a maioria das pessoas não param para fazer essas análises que nós citamos aqui hoje, ok? E a impressão que eu tenho, gente, é que 90% dos candidatos que eu entrevisto
simplesmente não têm ideia do que estão fazendo na vida, né? Nem na carreira deles. E aí vocês já pararam para pensar? Pode ser exatamente por esse motivo que muitos candidatos se veem estagnados durante a carreira. Essa falta de planejamento e de análise faz com que muitos candidatos tenham aquela estagnação profissional. O que é estagnação profissional? Talvez você possa estar passando por isso, de sentir que você não sai do lugar. Passa 2, 3, 4, 5, 10 anos e você está sempre ali nos mesmos cargos, recebendo salários não muito atrativos e você quer crescer, mas não sabe como, tá? Então, se você está se sentindo dessa forma, se você se identificou, então você já sabe como que é importante, né? A importância de fazer essa análise aí para sua carreira, e é isso que nós vamos desenvolver hoje. E, como eu disse, não é simplesmente o seu sucesso profissional, é a sua vida, é a realização dos seus sonhos, é quem você quer ser, é onde você quer chegar. E quando você não faz isso, esse é um dos maiores problemas. Você fica aí nessa estagnação profissional e não se vê crescendo, se vê sempre no mesmo lugar. E às vezes, o que acontece, muitas pessoas, né, culpam a empresa, culpam a crise, culpam o mercado, mas não param para analisar o que elas podem fazer de diferente para alcançar os seus objetivos profissionais. Uma coisa que eu quero falar para vocês e que é muito importante para que vocês cresçam na sua carreira, tá? Vocês são responsáveis pela sua carreira, vocês são responsáveis pelo seu sucesso. Então, a atitude, vamos para a nossa terceira tarefa, para que vocês vençam essa oportunidade de falar de si mesmo e tenham, alcance o sucesso, o objetivo que vocês tanto almejam, tá? Se você analisa e planeja, você tem direcionamento claro, tá? Da sua carreira. Você sabe para onde você está indo, então é mais fácil de você alcançar um destino. Se você não sabe para onde você está indo, quando você vai chegar aonde? Você não tem ideia. Você não sabe nem onde é que você está agora? Então vamos aí para a nossa terceira tarefa, para que vocês façam essa análise da sua carreira. Vocês vão definir aí para mim 10 metas, tá? 10 metas para que vocês cumpram durante 5 anos. Andressa, 10 metas é muita coisa. Não, não é. 5 anos é que é muito tempo. Vocês não têm ideia do que a gente consegue fazer em 1 ano que girar em 5. E aí, daqui a pouco nós vamos pro pulo do gato, que é como que isso vai te ajudar a vencer a dificuldade de falar de si mesmo na entrevista de emprego e que vai fazer com que você dê respostas assertivas. Então, você vai definir essas 10 metas e é importante que essas 10 metas estejam ligadas ao seu objetivo profissional, ok? Então, se você colocou lá, meu objetivo profissional é ser um CEO de uma grande empresa, tá? Então, você vai colocar essas metas de acordo com isso. Então, ela pode ser uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um curso de informática, um curso de inglês, uma viagem, um intercâmbio, uma casa, um carro, uma habilitação, tá? Já falei praticamente 10, né? Pode ser um curso, uma certificação, pode ser aprender a tocar um instrumento. Elas podem ser pessoais ou profissionais, mas é mais importante, como a gente está falando agora de entrevista de emprego, que elas sejam profissionais e estejam ligadas à sua carreira. E aí você vai definir prazos, tá? Dentro de uma prioridade e disponibilidade. Como assim prioridade e disponibilidade? Você primeiro precisa de quê? De uma formação base, de um curso tal, de um curso tal. Você vai definir essas metas, né, com prioridade dentro da, né, primeiro eu preciso realizar isso, para depois eu realizar aquilo, para depois eu realizar aquilo, e você vai definir aí 10 metas, tá? E aí, pessoal, é importante, existem algumas ferramentas que podem te ajudar ainda mais a desenvolver essas metas, tá? Eu vou citar 3 que eu acho muito importantes, que é a 5W2Hs, a ferramenta Smart e o ciclo PDCA. Para quem já ouviu falar dessas ferramentas, ou para quem não ouviu falar, essas ferramentas nada mais são do que ferramentas que vão ajudar vocês a estruturarem o planejamento de vocês, tá? Entre o planejamento, como é feito, onde é feito, quando é feito, prazos, que é muito importante você definir, e talvez aí um plano B para que vocês, porque acontecem, né, questões adversas diante dos nossos planejamentos, é importante a gente ter um planejamento B para poder vencê-las, tá? Então, nossa terceira tarefa é definir essas 10 metas. E essas ferramentas podem te ajudar a organizar.
ok? Definiu essas metas, pessoal? Coloque essas metas num lugar bem visível, tá? Que você possa enxergar todo dia e falar, não, é aqui que eu quero chegar. É esse o meu objetivo. Para que você se confronte, né? Quando você tiver aí muito tempo na internet, fala, opa, eu podia estar fazendo um curso, podia estar treinando meu inglês, podia estar estudando, ou ao invés de maratonar a tarde inteira de séries, não, eu posso assistir 1 ou 2 episódios e vou aqui estudar um pouco mais, fazer um curso. Então, você vai colocar essas metas em um lugar bem visível para que você se confronte todo dia, saiba que é ali que você quer estar e ela precisa sair do lugar, tá? Ela não pode ficar só no papel. E aí, pessoal, vem o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É como que você vai usar isso durante a entrevista de emprego, tá? Porque além de definir isso ser importante para a sua carreira, ela é fundamental para você dar respostas assertivas durante a entrevista de emprego. E como é que você vai fazer isso? Parece complexo? Não é tão complexo quanto parece. Você já tem todas as informações na mão, tá? O que a gente fez agora foi descrever as informações que são solicitadas na entrevista de emprego. Você definiu aí na primeira tarefa as suas avaliações pessoais, então você definiu seus pontos fortes, seus pontos fracos, seu maior potencial e o que a empresa ganha quando te perguntar, quando te contrata. Então, se a empresa te perguntar sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos fracos, você já sabe. Tá bem definido isso para você. Se ela te perguntar por que eu devo te contratar, você sabe qual que é o seu maior potencial, porque você já definiu isso aí. E você sabe o que ela ganha, você sabe mostrar para ela o que ela ganha quando ela te contrata. Então, você já está definido. Quando ela te perguntar sobre seus objetivos profissionais, eles também já estão definidos, porque você já definiu lá na nossa análise situacional, tá? Então, você já sabe onde é que você quer chegar e quando ele te perguntar, você vai saber falar isso com segurança. E quando ele te perguntar onde é que você quer estar daqui a 5 anos, você já definiu isso também. Você acabou de definir, né, na nossa terceira tarefa, 10 metas que você quer alcançar em 5 anos. Então, o que você precisava para poder perder esse medo, para poder vencer essa dificuldade de falar sobre si mesmo, é definir isso na sua vida, primeiramente. É fazer essas análises e definir, tá? Agora você tem todas as respostas em mãos e você vai saber usá-las com segurança. Qual que é a dica de ouro para você usar essas informações com assertividade? Pesquisar sobre a vaga e a empresa. Porque se você tem aí 10 pontos fortes, normalmente ele vai te pedir 2 ou 3. Você tem 10 pontos fracos, você vai citar 2 ou 3 dentro da vaga proposta, tá? Ou 2 ou 3 pontos fracos que não vão te atrapalhar a conquistar a vaga, tá? Então, se você tem aí 3 possíveis áreas de interesse, você tem o seu objetivo principal, você vai usá-las da melhor forma. Você definiu aí 10 metas importantes para a sua vida e para você alcançar seu objetivo profissional. E quando ele te perguntar onde você quer estar daqui a 5 anos, você vai saber definir realmente e quando você tem isso bem definido, você consegue mostrar segurança na sua resposta. Poxa, essa pessoa realmente ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela está, ela sabe onde que ela quer ir, tá? Então, esse é o pulo do gato, é você definir, ter isso bem definido na sua vida. E o que acontece? A maioria dos candidatos, eles não param para fazer essas análises e é por isso que eles têm dificuldade de falar isso na entrevista de emprego. Se você não tem essa informação, como é que você vai passar essa informação para o recrutador? E é isso que ele está buscando saber, então você precisa saber falar. Então, a partir de hoje, você não vai ter mais essa dificuldade de falar de si mesmo, porque você vai ter isso bem definido na sua vida, tanto em relação a você mesmo, né, seu autoconhecimento, em relação ao seu objetivo profissional e à sua carreira. Então, você nunca mais vai ficar perdido quando você estiver diante do recrutador e receber essas perguntinhas capciosas que às vezes a gente fica com medo de responder, porque agora você sabe o que você vai falar, ok? Espero que vocês tenham gostado da live, vocês entenderam a importância, gente, de estar fazendo essas análises. Parece que é besteira, parar para fazer análise. Gente, é por muitas pessoas pensarem assim que elas têm essa dificuldade de falar sobre si mesmo durante a entrevista de emprego. É importante você definir, tanto para você ter alta performance, quanto para você conquistar o seu objetivo, né? O seu objetivo é o que onde você quer chegar, o que você quer ser. Então, é super importante que você tenha isso bem definido. Facilita mais quando a gente tem essas informações, tá? E agora vocês já têm, ou vão ter, né? Porque vocês vão definir isso agora na casa de vocês e vocês nunca mais vão errar quando receberem essas perguntas. Agora, pessoal, vamos para as dúvidas. Alguém tem dúvida? Ficou claro tanto da importância, né? Como desenvolver isso? Dúvidas, pessoal?
sobre essa dificuldade de falar de si mesmo. Eu vi que algumas pessoas nos comentários durante a live, a divulgação da live, já falou que é uma das maiores dificuldades e, de fato, além de ser uma das maiores dificuldades, são um dos fatores que mais reprovam durante a entrevista de emprego. Já que o objetivo do recrutador é te conhecer, e se você não sabe falar sobre si mesmo, é por isso que você acaba perdendo a vaga. E não basta simplesmente falar, gente, é falar com segurança. Não, realmente eu sou isso aqui não. Esse é meu objetivo, é aqui que eu quero chegar. Inclusive, gente, nos pontos fracos, por exemplo, tem muita gente, né, que fica pensando, é difícil, né, falar sobre si mesmo. Ou seja, você já mostra pra pessoa que você não... que tá faltando autoconhecimento, né, que tá faltando você saber falar sobre si mesmo. Isa, boa noite. E quando a empresa pede para você escolher um animal que você se identifica, como escolher um animal e como juntar a qualidade dele com a vaga que estamos buscando? Muito boa pergunta, Isa. Eu acho que até fiz um material, acho que ainda não foi postado, sobre essas perguntas curiosas, né? Que os recrutadores fazem durante a entrevista de emprego, a gente fica pensando, gente, que relação que isso tem? Primeiro eu vou falar o objetivo dessas perguntas. Quando eles fazem essas perguntas curiosas, na realidade é uma forma de conhecer vocês melhores, sem ser tão direto. E aí você acaba sendo um pouco mais transparente sem perceber, tá? E aí eles usam várias perguntas que você às vezes acha que não tem relação nenhuma, como essa do qual animal que você se identifica. Normalmente o animal que você se identifica são animais que vocês se identificam com as características dele, né? Com a forma de agir do animal. E quando o recrutador ele te faz essa pergunta é justamente para entender a relação que você tem com esse animal, tá? Então normalmente ele vai te perguntar qual o animal que você mais identifica e sempre vai ter um porquê depois. Por quê? Porque ele quer entender, tá? Quais características desse animal que tem que você se identifica. Tá? Então já é uma forma de você falar de si mesmo aí. Então você já vai estar falando algumas características ou que você tem ou se identifica, valores, comportamentos que você tem afinidade. Então isso é uma forma que você tem de falar de si mesmo sem ser tão direta como os pontos fortes e pontos fracos. Tá? E você acaba falando, e é o tipo de coisa também que as pessoas normalmente não pensam durante a entrevista, que é o animal que você se identifica, e acabam falando alguma coisa que tem uma característica ali muito nítida que tem a ver com você, tá? E aí é uma forma do recrutador, que o recrutador tem de identificar um pouco sobre você, e você acaba falando sem perceber. Existem outras perguntas também, como por exemplo, se sua vida fosse um filme, qual filme seria? É uma forma de você falar sobre sua vida, e você nem imagina, não, tal filme. Dependendo do filme que você fala, às vezes você mostra tanto sem nem perceber. Ou talvez, se você fosse um personagem, que personagem você seria? Uma outra também que é muito interessante, se sua mãe estivesse aqui ou se sua esposa estivesse aqui e ela fosse apontar um defeito seu, qual defeito ela apontaria? Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar dos nossos pontos fracos, ou por falta de autoconhecimento, ou simplesmente porque a gente tem medo, né, de falar dos nossos defeitos, dos nossos pontos fracos. E a mãe da gente, ou né, a esposa, o marido, seja lá, quem tem essa proximidade com a gente, não tem essa dificuldade. Se perguntar, ele vai falar sem pestanejar sobre seu defeito. E aí você fala o que normalmente seu marido, ou sua esposa, a sua mãe fala que você tem, e normalmente você acaba sendo mais transparente, falando um defeitozinho que você tem, que normalmente você não falaria, apenas citando seus pontos fracos. Então essas são estratégias que o recrutador tem de te conhecer um pouco melhor, através de perguntas que parecem não ter relação nenhuma com sua carreira e na realidade fala mais sobre você do que você imagina. No mais, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Nem sempre eu consigo responder rápido, né, devido ao excesso de trabalho, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou olhando lá o chat para poder estar tirando algumas dúvidas, ok? No mais, desejo sucesso a todos, ótima noite e até sexta-feira. Até mais!